São 9h35. A gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os líderes, presidentes dos partidos aqui em Goiás, para saber como é que cada partido está se movimentando, quais são as articulações políticas, as alianças que estão sendo feitas para o preparo desse período eleitoral, que na verdade é uma incógnita, né? Por enquanto, tudo mantido, tudo certo, mas é sempre um dia após outro, observando o aumento do número de casos, de coronavírus, de mortes, e assim a Justiça Eleitoral vai se decidindo. Já falamos aqui com vários partidos e hoje a gente conversa com a presidenta do PT no estado de Goiás, Kátia Maria, que está na linha para conversar conosco sobre os assuntos relacionados ao partido, as prefeituras, como é que a Kátia Maria está organizando o Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Goiás para concorrer a uma eleição que, olha, a gente pode com certeza, Marco Antônio ouvinte, apontar como uma das que vai ficar uma das eleições que vão ficar para a história, com certeza absoluta. Cada eleição que passa, né, Rosane, a nova eleição supera a anterior. Por vários motivos, né? E o momento que a gente está vivendo também, várias adaptações, né? Uma eleição dentro do novo normal. Presidente Kátia Maria, obrigada pela sua participação aqui no Band News Goiás, primeira edição. Bom dia para a senhora. Bom dia, Rosiane, bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Para mim é um prazer muito grande poder participar com vocês. Com saudade de estar aí no estúdio, né? Mas que bom que a gente ainda tem a tecnologia que pode nos ajudar a atravessar esse momento de pandemia. Dentro do novo normal, né? A gente vai se adaptando e, infelizmente, mantendo mais distância, mais distanciamento que a gente gostaria das pessoas, mas a gente vai tocando a vida e nunca perdendo de vista que a gente precisa sempre prezar pela informação com credibilidade, a informação checada e com as fontes fidedignas, né? Então, por isso, também para deixar o ouvinte por dentro de tudo que está acontecendo, inclusive sobre as manifestações dos partidos, a organização, para este período tão importante para a manutenção da nossa democracia, que a gente está, então, fazendo essa série de entrevistas com os presidentes dos partidos. Presidente Kátia Maria, PT, um partido que já se reinventou, precisa mais ainda se reinventar, não diferente de outros partidos. Como é que está a organização do PT aqui no estado de Goiás para concorrer na eleição que a gente sabe que vai acontecer, mas não tem certeza que vai acontecer? Com toda certeza, como você disse, esse momento ele é um momento que marcará a nossa história, não apenas no calendário eleitoral, mas em todas as áreas que nós temos aí de atuação na nossa vida particular, na vida política, né, e na vida profissional. E é um momento muito delicado, porque para nós do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, eu tenho visto muitos presidentes no debate, se tem eleição, se não tem, e a gente tem tido uma preocupação muito grande que nesse momento a nossa prioridade precisa ser cuidar das pessoas, precisa ajudar a atravessar esse momento de pandemia, um momento onde a gente vê aí tantos governantes, né, principalmente aí o Bolsonaro, o Caiado, com ações equivocadas, ora inoperância, e a nossa população sofrendo. Goiás já passa de mais de 10 mil infectados, 226 mortes, né, no noticiário de hoje, mais de 1.000 profissionais da saúde, o pessoal que está na linha de frente também já estão infectados, né, numa subnotificação, e a falta de políticas para ajudar as pessoas a atravessar esse momento, porque não adianta só a gente querer que as pessoas fiquem em casa, é preciso que os governantes criem as condições para as pessoas ficarem em casa. Não adianta só a gente querer que a empresa fique fechada. Como é que o empresário vai pagar o salário? Como é que ele vai garantir o emprego? Como é que nós vamos garantir que as pessoas tenham condição de ficar em casa se a empresa está aberta e ele precisa sair para garantir o trabalho? E isso pode parecer que não tem nada a ver com a política, mas tem tudo a ver, porque é o modelo com que os governantes implementam seus projetos administrativos que vai definir como é que a sociedade vai ser impactada por essa ação ou por essa falta de ação. Então, o PT está muito preocupado com isso, porque as pessoas estão cada vez passando mais dificuldade, o número de mortes aumentando,
E a gente sabe que isso tem uma consequência direta, os números aí para nós que estamos estudando apontam que nós vamos sair da pandemia com uma desigualdade social ainda maior, um número de desempregados ainda maior, a estrutura de saúde ineficiente para atender a nossa população, e esse novo normal que todo mundo fala, ele vai depender muito de como é que os governantes vão atuar nesse momento. Então, a eleição não é uma prioridade que nós estamos discutindo nesse momento, porque para nós, nesse momento, salvar vidas e salvar a economia, ele é muito importante, mas a gente sabe que não tem jeito de fugir desse debate, porque o calendário está colocado. Eu acho que muito difícil a questão da coincidência de mandato, a Justiça Eleitoral já tem se manifestado sobre isso, e nós precisamos, dentro de todos esses desafios, que é salvar vidas e salvar a economia, nós podemos fazer esse debate político também. Eu, quando assumi a presidência do PT em 2017, o PT estava organizado em 98 cidades em Goiás. E nós fizemos uma ofensiva muito grande para fazer com que o partido pudesse se reorganizar em todo o estado. E hoje nós estamos presentes em mais de 90%, estamos presentes em 230 municípios. E o nosso desafio é, primeiro, dar condições e orientar esses dirigentes municipais a ajudar as pessoas que mais precisam em cada município a superar essas dificuldades que a pandemia trouxe, seja na recuperação da saúde, seja na forma de sobrevivência, alimentar, pagar o aluguel, né, ajudar as pessoas a se cadastrar no auxílio emergencial. A gente fez uma ofensiva de orientação, porque muita gente não estava dando conta. Então, nós, como agentes de transformação da sociedade, precisamos ajudar essas pessoas e organizar o partido para disputar as eleições, até porque, como eu disse, tem uma ligação com isso que nós estamos vivendo. A gente pode observar que em estados ou em países onde os governantes são mais sérios, são mais sensíveis com a vida, com a situação de cada ser humano, a pandemia está sendo encarada de um jeito e muitos países estão saindo até antes do esperado da crise. Então, isso significa que a eleição ela tem um caráter muito importante, porque o voto tem consequência. Quem é que você vai colocar lá para atravessar esse pós-pandemia, para ajudar as pessoas a superar essa crise que nós vamos ter de uma alta do desemprego? Não vem um desemprego só por causa da pandemia, a gente já vem de um desemprego crescente, né? Nós já tínhamos antes da pandemia quase 12% e agora tende a crescer. Estudos mostram que nós podemos chegar aí a quase 20% de desempregados. O desempenho da economia já é o pior desempenho dos últimos 100 anos. Então, o que esses governantes municipais, o que o vereador, o que o prefeito vai fazer? Para nós do PT, os nossos vereadores e os nossos prefeitos terão que atuar para ajudar as pessoas. Presidente, a senhora falou que o PT está em 230 municípios, a senhora fala 230 municípios, diretórios organizados já? Sim, prontos para diretórios e comissões provisórias, né? Nós temos 178 diretórios e o restante é a comissão provisória. Tá. Então, são instâncias organizadas do partido que estariam habilitadas para disputar as eleições. Tá. Entre prefeitos e vereadores, o PT está em quantos municípios aqui do estado de Goiás? Nós temos aí cerca de 60 cidades com representação, né? E temos feito, como eu te disse, em 2017, quando eu entrei, nós tínhamos saído de uma crise muito grande, que foi o golpe que tirou a presidenta Dilma, a eleição no meio disso. Então, isso acabou impactando muito o resultado eleitoral do PT. E hoje, diferentemente lá de 2016, que a realidade é outra. Eu, antes da pandemia, estava andando muito com as pessoas e para mim estava muito claro o arrependimento do povo goiano em ter votado no Caiado, em ter votado no Bolsonaro, né? O Caiado tenta agora dar uma maquiada aí com o perfil do defensor da pandemia, mas na verdade está de braços cruzados, porque flexibilizou o decreto, jogou toda essa responsabilidade no colo dos prefeitos e também da população. Não temos uma política de assistência social que garanta essas pessoas que estão numa condição mais difícil de vulnerabilidade de atravessar
e isso tem um impacto geral na vida dos municípios goianos. Por isso que os prefeitos estão todos desesperados, porque não tem condição mesmo de arcar com a responsabilidade que seria do Estado e que seria do governo federal. Então, essa eleição chega com esse contexto também, que é de fazer uma reflexão do papel do Estado, do papel do governo federal e do papel da prefeitura e o papel dos vereadores. Presidente Kátia. Oi. Marco Antônio, quem fala com a senhora, um bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Presidente, eu gostaria de saber da senhora a respeito justamente dessa movimentação, dessa organização, tendo em vista o processo eleitoral, né? Esse jeito do PT, dos partidos de esquerda, de modo geral, de atribuir a responsabilidade, mesmo os outros partidos também atribuírem ao PT quando estão na oposição, isso daí a gente já conhece. A gente precisa saber, na verdade, o que vai ser feito daqui para frente. O que vai ser feito, já que o PT, como um partido, como uma agremiação, como uma instituição que se propõe a governar, o que está trabalhando para o pós-pandemia, né? Já que essa conta, esse prejuízo causado em termos de vida, em termos econômicos, ele vai ficar. E o PT, conquistando prefeituras, vai ter que lidar com uma situação como essa. O que vai ser feito? Sem atribuir responsabilidade do que já passou, mas pensando para frente. Mas eu trabalho com planejamento, Marco Antônio, entendo aí o seu posicionamento. Não é o posicionamento que dão ao PT, né? Porque o PT saiu do governo aí em 2016 e cobram do PT essa fatura até hoje. Então são 2 pesos e 2 medidas. A primeira coisa que nós precisamos saber é como é que está a realidade. Não tem jeito de falar do que vai fazer para frente se você não mapear o que está. Eu sou técnica em planejamento e isso é igual médico. Para você fazer um bom planejamento, primeiro você precisa diagnosticar. E aqui está diagnosticado. Nós vamos ter uma alta do desemprego, nós vamos ter uma alta da desigualdade social e nós temos trabalhado para que os prefeitos e os vereadores do PT estejam preparados para enfrentar e apresentar projetos para solucionar essas questões. Concluindo, nós temos feito uma rodada grande, são 16 webinários, com os temas específicos da sociedade, que é o modo petista de governar. Nós já realizamos 9, faltam aí 7 seminários. Esse final de semana nós temos mais 3, tudo à distância, via internet, onde nós temos debatido cada uma dessas pautas, né? Esse final de semana nós vamos debater saúde, vamos debater segurança pública, onde a gente analisa qual é o cenário e quais são as ações que nós vamos determinar para fazer parte da plataforma de cada vereador e de cada prefeito. Então, diferentemente dos adversários que estão aí no governo e que não fizeram nada até agora, o PT fez lá atrás, porque quando a Dilma saiu, a taxa de desemprego era 4,3%. Hoje nós temos, antes da pandemia, uma taxa de 12%, e nós já estamos acenando para essa plataforma de vereadores e prefeitos o que precisa ser feito em cada cidade para voltar a movimentar a economia local, porque se a economia local não movimenta, nós não vamos gerar emprego. E uma ação efetiva do PT nesse momento foi a articulação do Renda Básica Emergencial. Foi uma iniciativa do projeto de lei do PT, que ganhou primeiro os partidos de esquerda, depois foi ganhando os demais partidos. O governo federal Bolsonaro queria uma renda de R$200, quando ele viu que não conseguia travar o projeto, mas na discussão, na queda de braço, nem ficou o que o PT queria, porque nós queríamos um salário mínimo, nem ficou o que o Bolsonaro queria, que era R$200. Então, fez uma média dessa negociação e o Renda Básica Emergencial ficou de R$600. Então, o PT não está fazendo só uma oposição de falar, o PT tem apresentado, e agora no Congresso e na Assembleia Legislativa, né, deputado Rubens Ottoni, aqui em Goiás, os nossos deputados estaduais, tem apresentado projeto, mesmo não sendo governo, apontando aquilo que precisa fazer para cuidar da vida das pessoas, para garantir que a gente possa salvar vidas e salvar a economia. E essa mesma dinâmica nós estamos dando para os nossos pré-candidatos a vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, com esses webinários, ajudando a refletir qual é o cenário que nós estamos colocados e também qual é as ações que nós vamos levar para a plataforma de cada um desses pré-candidatos durante a campanha eleitoral.
Para a sucessão em Goiânia, a maior cidade do estado de Goiás, a capital do estado de Goiás, o que a presidente Kátia Maria, junto com o possível nome Adriana Corsi, por exemplo, o que vocês estão trabalhando? Qual o eixo principal que o PT vai apresentar para quebrar essa hegemonia que se vive aqui em Goiânia há muitos anos, vereadora? Com toda certeza, Goiânia é uma cidade que terá uma atenção especial. O povo de Goiânia gosta da administração do PT, tanto que já nos deu a oportunidade de governar por 3 vezes, e nós apresentaremos aí, temos o encontro municipal hoje à noite, por mecanismo virtual, né, para avançar na indicação do nome, na aprovação do nome da companheira Adriana Corsi, que já tem também feito todo um processo de diálogo através do mecanismo digital, tem feito plenárias e audiências nas zonais de Goiânia, nos bairros, dialogando com as pessoas, formulando a partir desse modo petista de governar, como eu disse, o que vale para os outros municípios tem valido para Goiânia também, participando desses 16 webinários para elaborar as nossas ações em Goiânia. Com toda certeza, Goiânia passará pelo tema que é a questão da desigualdade social. Nós teremos também uma política, com toda certeza, de garantir que as pessoas possam ter uma condição de vida melhor, que as pessoas possam ter acesso ao emprego, que as pessoas possam ter acesso à educação. Nós temos um problema muito sério em Goiânia, que é a questão do transporte coletivo, que é da mobilidade urbana. Então, já foi feito um seminário traçando aí também o cenário que nós estamos colocando, estamos ouvindo os especialistas, ouvindo a população, para apresentar durante a campanha eleitoral ações consistentes para gerar emprego, para melhorar a nossa segurança pública, para poder garantir uma educação de qualidade, para pensar esse quesito da mobilidade urbana. Então, já foram feitos. A Adriana tem participado desses webinários que o Partido dos Trabalhadores, a nível estadual, né, eu estou coordenando, com participação de vários municípios, mas a direção do PT de Goiânia, né, a Adriana Costa e a companheira Neide Aparecida, tem feito vários debates nos bairros, por zonal, para discutir com a população, de forma democrática, a elaboração do programa de governo de Goiânia. Então, eu posso falar para você desses 3, 4 temas, porque eles já estão discutindo e tem um programa estabelecido para discutir os demais temas. Mas, com toda certeza, Goiânia passará por esses temas que nós colocamos, em especial um auxílio aí à nossa juventude, às mulheres que serão os mais impactados, a nossa população negra, que será muito impactada por essa pandemia e que já vinha, né, com assim, uma falta de política pública muito grande por parte tanto do governo municipal, porque o Íris tem muito uma característica de obras e fez aí a velha cartilha, né, de colocar tudo em stand-by para poder fazer as obras, tudo agora, no período próximo à eleição. Só que as pessoas precisam mais do que isso, né? Obras são importantes, mas precisa ter um cuidado com as pessoas. E o nosso programa de governo em Goiânia, com toda certeza, passará muito fortemente por cuidar das pessoas com qualidade, gerando a ela condições de vida digna e acesso aos serviços públicos de qualidade. Presidenta, então a gente tem aí alguns fatores, por exemplo, que não ajudam muito o desempenho do PT na cidade. O que a gente tem de memória das obras do Paulo Garcia, hoje sofrem aí com as críticas do governo, do próprio governo de Íris Rezende, da qual o Paulo Garcia fazia parte. A gente não tem vereadores petistas do PT na Câmara de Vereadores, o que a gente sabe que é um braço forte para o candidato a prefeito. O vereador acaba sendo esse
esse puxador de voto, esse cabo eleitoral do prefeito, do candidato a prefeito. A Adriana Corsi, que possivelmente é o nome que vocês vão apoiar, né, para que seja aprovado, teve na última eleição 6,73% dos votos, 46.103 votos, contra 277 mil do Iris Rezende. Ou seja, são fatores que não colaboram muito para uma ascensão do PT aqui na capital. Qual será a estratégia, presidenta? Além de tudo, a gente tem a própria situação do PT hoje, dentro dessa polaridade, né, direita e esquerda. O PT muito mal falado nas últimas eleições por questões de envolvimento, processos judiciais, a própria prisão do ex-presidente Lula. Enfim, são vários fatores que o partido precisa se reorganizar, trabalhar para tentar avançar nesse período eleitoral. Qual é a estratégia, presidente Cátia Maria? Bom, primeiro eu vou dividir essa sua pergunta em duas questões. Uma no geral do PT e depois outra de Goiânia. Bom, no que se refere à estratégia do PT e as pessoas acharem que o PT está desgastado, queimado, etc. E é normal as pessoas falarem isso, eu encaro com muita naturalidade. Agora, precisa ver os fatos, porque todo mundo fala isso tem muito tempo, e na eleição de 2018, que foi uma eleição muito difícil, com toda certeza, uma eleição que está mostrada aí, que inclusive pode ser anulada, né? Tem um processo rodando, pode ser anulada, porque foi uma fraude eleitoral, onde prenderam o principal candidato, que era o presidente Lula, e mesmo com o candidato reserva, que foi o Haddad, o PT foi o partido mais votado no Brasil, foi o partido que mais elegeu deputado federal, foi o segundo partido que mais elegeu deputados estaduais, tem o maior número de governadores. Então, assim, a imprensa e os adversários falam isso, mas os números mostram outra coisa. Então, primeira coisa, a gente precisa colocar isso. E o cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário muito diferente. Tanto que, para você ver, em 2017, nós tínhamos o PT em 98 cidades. Hoje nós temos em 230. Ou seja, se tivesse tão ruim, teria dado conta de organizar o PT, né, em todas essas cidades. O eleitor, ele sabe enxergar isso. Então, as pessoas podem falar, mas ele sabe na vida real, e eu tinha, estava escutando muito isso, Rosane, que era as pessoas dizer, olha, se a gente soubesse que o Caiado e o Bolsonaro ia ser desse jeito, a gente não tinha arriscado, porque na época do PT a gente comia melhor, a gente comia carne todo dia, podia ter acesso à casa própria, a educação estava com muito mais qualidade, nós tínhamos condição de ter o carro da garagem, e hoje está tudo mais difícil, né? Falava do PT, a alta do Presidente dólar, Cátia, mas olha o que está hoje. Posso concluir? E aí, vou puxar isso para Goiânia. Eu, sinceramente, gostaria de ter a dificuldade que o Iris tem com o governo do Paulo Garcia, porque a ampla maioria das obras que o Iris está realizando são de recursos deixados pela gestão do Paulo Garcia, pela gestão do PT, administrado em Goiânia, em sintonia com o governo federal da presidenta Dilma. Então, eu respeito o histórico dele, mas não é uma verdade. E basta ir buscar, dentro de cada convênio que está assinado, os recursos que estão sendo utilizados para asfalto, os recursos que estão sendo utilizados para mobilidade urbana, os recursos que estão sendo utilizados para a construção do CEMEI. Então, sinceridade, se eu pudesse pegar uma administração, eu gostaria muito de pegar uma administração com essa dificuldade que o Partido dos Trabalhadores deixou em Goiânia, que foi muitos recursos para o próximo gestor administrar. E a Adriana tem conversado muito, ela tem me relatado, está muito diferente o cenário de 2016 com esse cenário. O eleitor está muito mais aberto. E o eleitor de Goiânia já mostrou que tem uma abertura para dialogar com o PT. E nós estamos buscando esse diálogo, né? Tanto que ele já nos deu a oportunidade de governar por 3 vezes. E agora, se eles nos der a oportunidade, nós vamos governar pela 4ª vez. E tenho certeza que a Adriana conseguirá fazer uma grande gestão, cuidando das pessoas e levando aí benefícios e serviços públicos de qualidade, não apenas para o centro, mas descentralizando esse serviço para todas as regiões de Goiânia.
Presidente Kátia Maria, a situação do Partido dos Trabalhadores aqui para a gente finalizar, como que fica a questão da composição, né? Esse debate, né? Esse discurso da senhora é aquele discurso que mantém a polarização político-ideológica que a gente tem vivido aí nos últimos anos. A manutenção vai ser isso mesmo? Vai ser mantido também para as eleições municipais agora, para prefeito, para vereador, e eu lembro, senhora, que nós não temos nenhum representante na Câmara Municipal de Goiânia, não temos, temos um representante na Câmara de Aparecida de Goiânia, e em Anápolis, por conta da candidatura à época do ex-prefeito Antônio Gomide, o partido tem ainda a maior bancada, fato que não deve se repetir para a próxima eleição, e a senhora deve de imaginar isso. O partido vai continuar com esse discurso ideológico? Não há um temor de perder ainda mais? A senhora fala da manutenção das cadeiras, de que o PT ainda é a maior bancada, mas tinha 69 cadeiras na Câmara Federal, caiu para 56. Então é preciso também comparar esses números, não? Sim, eu vou comparar para você. O PT, todas as bancadas caíram. O PT conseguiu ser a maior bancada da Câmara Federal. Vou pegar o nosso caso de Goiás. Quantos deputados, vou deixar aí a tarefinha para você, Marcos, já que você está dizendo que tem que analisar, quantos deputados federais o PMDB tinha e quantos deputados federais o PMDB elegeu em Goiás? Nenhum. Quantos deputados federais o PSDB de Goiás tinha e quantos deputados federais o PSDB de Goiás reelegeu? Apenas um. Quantos deputados o PTB do Jovair Arantes, que relatou o impeachment da Dilma, tinha e quantos ficaram? Nenhum. Então, é preciso analisar o contexto geral, porque se analisar só o PT, fica tendo uma visão deturpada. Por exemplo, a Anápolis precisa ir lá escutar o povo, porque o Gomide lidera todas as pesquisas para prefeito e a tendência é o PT aumentar a sua bancada de vereadores e vereadoras pela atuação exemplar que os nossos vereadores têm e pela saudade que o povo de Anápolis está da gestão municipal. Então, as pessoas podem ter a sua opinião, mas os números não podem ser distorcidos. Os números mostram que o Partido dos Trabalhadores, em 2018, comparado com todos os outros partidos, foi o partido que teve o maior desempenho no Brasil. E aqui em Goiás, no que se refere às bancadas federal, nós também tivemos esse desempenho. Então, é importante a gente fazer análise com dado real para a gente não passar uma informação equivocada. 10h02. Bom, a gente tem muito que conversar e se o TSE manter o calendário, a gente vai, com certeza, em breve, muito em breve, conversar de novo com a presidente Kátia Maria, com os candidatos do PT e de outros partidos, porque a gente tá pensando ainda, né, que tudo vai dar certo e que as eleições vão acontecer esse ano. Quero já, de pronto, agradecer à presidente do PT aqui no estado de Goiás, Kátia Maria, por essa conversa e dizer que a gente espera realmente que as eleições aconteçam nesse ano para a gente ter debates acalorados, né, Marco Antônio, assim, com os jornalistas, com os apresentadores e com os próprios candidatos entre si. Presidente, obrigada pela sua participação aqui no Band News Goiás, primeira edição. Bom trabalho para a senhora e a organização aí para as convenções deste ano, que possivelmente serão virtuais, já que o TSE autorizou, então, que assim seja, né? Com toda certeza, né, vai ser uma eleição diferenciada, não vai ser uma eleição normal, nós já nos adaptamos para isso, todas as nossas atividades estão sendo virtual, preservando aí não apenas a nossa militância, mas a população também, né, quem puder fique em casa. Quero aproveitar para me solidarizar com todas as famílias, né, as mais de 220 famílias que perderam seus entes queridos aí para a Covid-19, e a gente, dentro desse espírito de solidariedade, poder ajudar as pessoas a atravessar esse momento de crise e, no meio disso, ter esse calendário eleitoral, fazendo um debate com muita responsabilidade, como você coloca, eu parabenizo o programa, com informações com credibilidade, para a gente levar um dado real para a população, para que ela possa decidir aí na urna, de forma democrática, quem ela quer para gerir o município nesse momento que será tão desafiador dentro desse novo normal, dentro desse contexto que virá pós-pandemia. Presidente, obrigada, viu? Bom dia, bom trabalho para a senhora. Obrigada, grande abraço.
São 10h04, a gente avança aqui na nossa série de entrevistas com os presidentes dos partidos políticos aqui no estado de Goiás, políticos que têm representação, os partidos que têm representação na Câmara dos Deputados, e a gente vai aqui entrevistando ao longo das semanas essas pessoas que vão falar sobre a organização de seus partidos, defender as suas ideias, as suas bandeiras e também os seus projetos de governo. E aí cada líder partidário põe aqui o seu posicionamento, dá a sua opinião. O papel do veículo de comunicação é exatamente esse, trazer essa pluralidade de ideias e opiniões, e nada mais justo, Marco Antônio, que você abrir o seu microfone para ouvir a fala de quem está ali liderando a organização desse processo. A gente precisa, gostando ou não do PSL, gostando ou não do PT, gostando ou não do PDT, é importante que a gente ouça, porque faz parte do processo democrático. E nesse momento que a gente está vivendo, não é o momento de pandemia, é esse momento também de exceção política que a gente está vivendo, em que as opiniões estão muito mais do que afloradas, as opiniões estão extremadas. É importante colocar todas as pessoas no mesmo patamar, dar a elas o direito de voz, e o veículo de comunicação responsável faz isso. Ouve, dá o direito das pessoas ouvirem, os seus líderes falarem, as pessoas ouvirem. Nós, enquanto jornalistas, a gente tem aqui a obrigação de perguntar, e seja a pergunta mais dura ou menos dura, a gente tem a obrigação de perguntar para que eleitor, seja ele petista, futuro petista, ex-MDBista ou atual MDBista, seja ele do PSOL ou não, seja ele do PSL ou não, tirar as suas próprias conclusões e saber o que é melhor para ele, dentro do processo democrático que vigora neste país. E que, se depender de veículos de comunicação como a Band News e de jornalistas que compõem esta bandeira, vai continuar acontecendo assim.